Salve, salve, galera! Hoje estamos aqui com uma verdadeira lenda. Fazia tempo que eu queria trazer essa pessoa aqui e finalmente conseguimos, tá, pessoal? Diretamente dos Estados Unidos para o Brasil aqui no Cybercast. Hoje, infelizmente, eu não estou com o meu host aqui, o Fabiano, mas certamente na próxima o Fabiano vai estar participando. É, Dando um spoiler aqui, o nosso convidado vai se apresentar, mas aí eu vou dar umas dicas para vocês já imaginarem quem está aqui com a gente. Ele já foi da ForcePoint, agora ele está na Delinea, diretor de engenharia de vendas, e aí ele vai se apresentar melhor para vocês, tá? É o Eric. Isso. Bom, muito obrigado pelo convite, Aldo. Obrigado, Fabiano. A gente já estava tentando marcar isso há algum tempo, né? Mas um prazer estar aqui. Eu vim para o Brasil para um evento de identidade que vai acontecer na quinta e na sexta-feira Pode aqui em falar o São nome do Paulo, evento. o IAM Tech Day, no qual a Delinea está patrocinando. E é um evento muito importante para a gente. A gente está investindo bastante no mercado da América Latina, nos Estados Unidos, está crescendo bastante. A empresa hoje se tornou uma empresa de quase 400 milhões de dólares de faturamento nesse último ano fiscal de 2024. E a gente está querendo crescer ainda muito mais globalmente, né? Hoje eu exerço o cargo de diretor de engenharia de vendas para os Estados Unidos e América Latina. Então, tem um time aí de 8 engenheiros de vendas nos Estados Unidos e um aqui para a América Latina. E com o futuro a gente está querendo crescer aqui na região, como a gente vai. Identidade é algo muito crítico, né, para muitas empresas. Eu acho que as empresas estão ficando cada vez mais maduras na questão de identidade, até porque todas essas ferramentas de segurança que a gente tem no mercado, no final das contas, ataques começam pela identidade, né? Então, é um assunto bem interessante. Quando eu estava para migrar de empresa, trabalhei na ForcePoint com muito tempo em segurança de dados, na parte de proteção de dados, cara, o que eu vou fazer na minha carreira? Eu acho que eu quero ir para uma área que eu não trabalhei nunca, para despertar aquele momento novo, né? E estou apaixonada pela área de identidade. É algo bem interessante, porque no final das contas, começa pela identidade e finaliza por onde? Pelos dados. Pelos dados. Então, é algo bem interessante, né? Bacana. E Eric, conta um pouquinho mais, sintetiza aí a sua trajetória, né? De quando você iniciou, começou esse interesse por cibersegurança, se você iniciou já em cibersegurança ou se você iniciou em outras áreas, conta um pouquinho pra gente. Eu comecei bem interessante, né? Meu pai sempre trabalhou na área de TI há muitos anos, né? Trabalhou na HP, na Oracle, SAP, hoje ele está na Google. E aí eu sempre tive interesse de trabalhar, acho que 14 anos mais ou menos, eu já comecei meu pai deixava de castigo, trancava o computador, sempre achava alguma forma de burlar, né? E aí comecei a trabalhar numa revenda na HP, no começo da minha carreira, no primeiro ano. E aí depois eu acabei passando um processo seletivo dentro da Trend Micro. Foi onde eu comecei realmente na minha carreira de cibersegurança. E até outros amigos aí do mercado, Fernando Cardoso, o Felipe Brandão e Silva, o Felipe Barros, vários outros aí que trabalhamos, a gente trabalhou tudo junto na Trend Micro. E aí eu fiquei 3 anos na Trend Micro, fui para Dell, a software. Dentro da Dell Software tinha uma unidade de segurança, que era a parte de Sonic Wall e a parte de Quest Software. Fiquei lá quase 3 anos. E aí depois fui para a ForcePoint. E aí na ForcePoint eu fiquei 1 ano e 2 meses aqui no Brasil, pela ForcePoint Brasil, e depois fui para os Estados Unidos. Fui chamado para ser SE lá nos Estados Unidos. E aí, a partir daí, eu sempre quis estar no mercado americano. Já morei nos Estados Unidos antes de querer estar no mercado americano, fiz intercâmbio. E aí é sempre o meu desejo, eu quero estar próximo das empresas, dos executivos das empresas, quero estar próximo das decisões que as empresas estão tomando. E a maioria das empresas matrizes são nos Estados Unidos. Sim. Né? Então, eu fui como engenheiro de vendas, mas sempre mirando o meu objetivo de virar um executivo dentro de uma empresa americana lá nos Estados Unidos. Né? E é interessante, né? Tô 7 anos lá já. O tempo passa muito rápido. Caramba, passa muito rápido. Né? E parece que foi ontem, mas eu aprendi bastante, né? Você aprende que segurança, a problemática é igual aqui, igual lá. Mesmo problema.
Os mesmos Os problemas. mesmos problemas. A diferença que eu vejo lá é que o mercado americano tem os silos de segurança muito bem definidos, né? Quanto maior a empresa, mais silos. E eu vejo que o nosso mercado aqui, a gente faz tudo, né? A pessoa, o especialista em segurança numa empresa, Polivalente, né? ele faz um monte de coisa, né? A gente acaba não tendo indo tanto especialista, acaba se tornando algumas pessoas mais especialistas em umas áreas que as outras, mas acaba sabendo um pouco de tudo, né? O cara mexe com endpoint, mexe com DLP, mexe com filtro de conteúdo, mexe com Fire, acaba mexendo de uma forma como um todo. Eu acho que isso foi muito bom para minha carreira, porque eu aprendi muito aqui. Quando eu fui para lá, eu sei um pouco de várias coisas, né? Comecei no endpoint, fui para a parte de segurança de redes, e aí fui para a parte de DLP, então naveguei um pouco em cada lugar até chegar em identidade, no qual a gente vê um forte investimento em várias empresas focando na questão de identidade, né? E aumentando a sua oferta para identidade. Sim. E, Eric, nessa última experiência aí com identidade, quais são os desafios que você costuma ver mais, que é mais recorrente para você? Cara, eu vejo um desafio, né? Falam muito que esse mercado de PAM, né? Privileged Access Management, é um mercado commodity, no qual eu não concordo muito. Alguns podem até discordar depois que assistirem, mas eu não concordo muito. Por que eu não concordo muito, né? Falando na maturidade aí de Privileged Access Management, eu encaro isso como um programa, não como um produto. A gente estava até conversando, né? Pessoas, processos e tecnologia é um programa. O cofre de senhas, você armazenar só a sua senha no cofre, mas se você não fizer uma rotação automatizada, gerenciar isso, ter controles de acesso, governança, nada Tem um adianta. ciclo, né? Tem um ciclo. Então, nada adianta, né? É importante você descobrir essa identidade, colocar no cofre e começar a automatizar a troca de senhas, gerenciar, identificar os acessos, os controles de acessos. E aí a gente está falando de identidades humanas, né? Hoje a gente tem um desafio de identidades não humanas, né? A gente tem um estudo, inclusive, no nosso... Você fez uma chamada, né? No nosso Threat Labs, falando que para cada identidade humana, você tem 46 identidades não humanas. Não humanas. E quando a gente fala não humanas, isso se refere a API tokens, a chaves de Open Authentication, certificados, AI bots, né? Que AI bots, pode ser até simular um ser humano, mas ela tem uma identidade, ou pode ser algo que é totalmente automatizado. Então, o desafio é muito grande, né, nas empresas. E fala, galera, Aldo, host do Cybercast, quero deixar uma super dica para vocês acelerarem a carreira de especialista em cibersegurança. Eu vou estar passando aqui um QR Code ao longo do episódio, e aí vocês podem clicar nesse QR Code, vocês podem escanear, que vocês vão ter um super desconto no membership da GoHack, tá bom? Fica a dica aí, pessoal. Um abraço. Para você ter visibilidade de tudo isso, como que você faz? Você tem que ter uma questão modernizada, né? De visibilidade. É uma questão de... Primeiro, para visibilidade, você fazer a descoberta, no qual é muito importante, né? Só que não nada adianta você fazer a descoberta sem você começar a fazer o gerenciamento após a descoberta, né? Parar só na visibilidade, você descobre o problema, não começar a resolver o problema, é um problema muito sério, né? Você sabe do problema, sabe da causa raiz, mas eu não vou resolver. E falar que vai resolver tudo de um dia para o outro, não, é uma jornada, né? Voltando pela jornada, né? Você descobre, começa a identificar essas identidades. As identidades humanas são até mais fáceis, né, de você gerenciar. Faz processos, né? Porque um usuário tem permissão de administrador. Não faz sentido. Cria uma conta dash aí para esse usuário. Cria uma conta que, quando ele precisar o privilégio, ele escala o privilégio. Just in time. Just in time, ele faz o que tem que fazer, né? Mas o problema maior é nas contas de serviço e as dependências e más práticas em desenvolvimento de colocar senhas hard-coded, né? O cara coloca uma senha hard-coded no código por facilidade, mas não é uma boa prática, né? Sim. E aí você vai trocar, como que você vai trocar?
Você não troca, né? Você vai trocar, você vai parar, vai parar o sistema, né? Vai parar a aplicação. Então, é algo a jornada, né? Aí você identificou serviços, as contas de serviços. Começa a fazer o onboarding dessas contas, começa a gerenciar, colocar políticas em cima, aplicar MFA, né? Tem muita empresa ainda que não tem MFA aplicado para alguns segredos, né? Tem muita empresa que está usando o cofre de senhas como um gerenciador de senhas, né? Qualquer, mas não está fazendo a parte de automatização, né? E aí chega o ponto, né? A gente falou de contas de humanas, não humanas, começar a gerenciar as dependências, começar a fazer a troca de senhas. E a gente teve até um caso com um cliente que foi muito interessante lá nos Estados Unidos. Cliente de Houston, estavam tendo um ataque, um incidente. Eles já tinham a gerência das contas de serviço, conseguiram acesso a uma das contas de serviço, e a conta de serviço estava sendo rotacionada a senha. Toda vez de acesso, rotacionava. E o incidente foi em cima dessa conta de serviço que conseguiu pegar e ficou uma briga de gato e rato. Eles não conseguiram fazer um movimento lateral com essa conta de serviço. Porque toda vez que tentava o acesso, ia lá e mudava. Lá e mudava, e lá mudava, e lá mudava. Então, você vê que a gente conseguiu parar um ataque. Mas isso é conta de serviço. Deu sorte, né? Deu sorte. Isso é conta não foi uma coisa pensada, talvez, nesse caso. Não foi pensado. Mas imagine se a conta de serviço não tivesse sido a senha gerenciada e rotacionada. Tivesse uma senha hard code, por exemplo. E aí o cara começa a fazer. Aí já era. Aí começa o movimento lateral, começa a chegar onde quer chegar. E sempre eu falo, a identidade é um novo perímetro. A gente falava de aplicações, é um novo perímetro. Não, identidade, cara, você tem aplicação, tem. Mas para você acessar essa aplicação, você tem que ter uma identidade, humana ou não humana. E hoje, principalmente, né? A gente vê em muitos lugares, né, vendendo logs, né? Logs de aplicativo com credenciais, né? Usuário e senha. E eu vejo bastante ainda aplicação que não tem suporte a MFA, né? A gente falou do MFA, a gente tem o Active Director, né? Tem lá o app da Microsoft, é usado, né, para gerenciar as contas e as credenciais do AD, mas para aplicativo, mesmo para sistema, principalmente aqui no Brasil, as empresas de desenvolvimento, né, não têm o costume de colocar o MFA lá. Então, muitas aplicações legadas ainda estão dessa maneira, né? E a gente tem o comprometimento dessas credenciais, e aí a gente imagina, ocorreu um incidente, vazou dados de tal companhia, que é um ataque hacker, vamos dizer assim, complexo, e na verdade não é nada complexo. É um comprometimento de uma credencial, o cara foi lá, entrou numa conta e extraiu ali os dados da plataforma, e aí a gente tem a queda das ações, né? Acontece muito hoje em dia, né? Acontece muito, o ataque começa por identidade, tem estudos da Microsoft que 90% dos ataques começam por identidade, mais de 600 milhões de ataques diários, né? Então, não ter utilização, não falando que o MFA vai evitar, né? A gente sempre fala em segurança, né? A gente está colocando camadas de segurança para você prevenir o acontecimento. Falar que nunca vai acontecer é que nem você paga o seguro do seu carro. Porque até o próprio MFA tem sua tem o seu superfície problema de ataque. Tem né? a superfície, tem o MFA bombing, dos ataques, tem os possíveis vulnerabilidades das soluções de MFA que cada vez estão descobrindo algumas vulnerabilidades para conseguirem o código de acesso, né? E a gente está voltando, né, para a autenticação física. Sim. No qual é impressionante, né? Que lá atrás eu lembrava que eu carregava um token o RSA, token RSA, cara. que você tinha que importar. Todo mundo portava um token. A gente está voltando agora para o UbiKey que está de físico, né? É impressionante a gente pensar. Tá bombando ainda, Tá né? bombando, a gente está voltando para o físico. No qual faz sentido, né? Acessos a sistemas críticos, né? A gente tem tecnologias hoje, até na própria Delinea, que para acessar aquele segredo, eu preciso do MFA na plataforma e o token físico para acessar o segredo. E uma vez que eu acesso o segredo, já rotaciona o segredo, já não sei, e nem tem acesso à senha. Então, aquela questão do passwordless, né? Não ter acesso, não saber a senha. Ou até empresas que precisam de
pessoas terceiras para acessarem um sistema, né? Para que ela precisa daquela senha? Não precisa. Existem soluções hoje que você pode trabalhar, o cara acessa o sistema sem saber a senha, faz o troubleshoot necessário que tem que fazer. Desenvolvimento, né? Na IDE, o cara chama uma API, já troca, o cara não precisa saber ali a credencial, a senha, já troca direto, né? Esse que é o ideal, né? Maturidade. Maturidade. Né? Maturidade. Você vai ganhando essa maturidade, e a gente fala maturidade até chegar a uma maturidade mais adaptativa, automatizada, né? E aí vai aos investimentos que a gente está fazendo, pensando na autorização. A gente investe na autorização, né? A autenticação não é o que a Delinea faz, por exemplo. Né? Tem provedores de single sign-on, né? O single sign-on SSO, né? Que a gente integra com eles, mas a gente não vai fazer a autenticação. A gente vai usar eles, a gente vai fazer a autorização. O que o Aldo precisa acessar? Quais sistemas o Aldo precisa acessar? Pô, o Aldo tem 3.000 servidores aqui que ele acessa. Pô, desses 3.000, ele tem aquele just enough privilege. Só que tem um que ele nunca usou. Ele tem mais acesso do que ele deveria. Ele está tá com privilégio muito alto para aquele servidor sem necessidade. Nunca acessou. Por que isso? Não posso tirar os privilégios que o Aldo tem naquele servidor para diminuir o risco, né? E aí a gente fala de vários assuntos, né? Aí volta para o assunto da questão do Linux, Unix, né? Que você tem os sudo files, as contas locais. Cara, para uma empresa que tem 1.000 servidores de Linux, 2.000, imagine gerenciar tudo isso. É complicado. Existem soluções que você consegue fazer isso hoje, Sim. mas é complicado, né? E às vezes tem gente que está 20 anos na empresa que ainda tem acesso a sistema que nem precisa ter acesso. É muito comum hoje em dia, né? E às vezes é a partir daí que acontece pega essa credencial e começa, aquilo, às vezes não é naquele servidor, mas começa por ali e vai no movimento lateral. E, Eric, você está acostumado a ver aí no seu dia a dia as empresas medirem o quanto estão maduras nessa questão de identidade ou não? Cara, eu vou te falar, assim, visitando muitos clientes nesses últimos, vou dar quase um ano que eu estou na Delinea, e eu quase faço aí reuniões com clientes, umas 15 por semana, com clientes finais, e eu fico impressionado a quantidade de clientes que usam o nosso cofre como gerenciamento de senha somente. Somente gerenciamento de senha, né? E aí, usando templates, inclusive, que não tem automatização de troca de senhas automáticas, outras questões de auditoria, usando templates genéricos, né? Mas é, assim, impressionante. É impressionante a gente falar, Privileged Access Manager já está maduro, é commodity. Não é bem assim, tem muito ainda... É um programa. Encarar como um programa. Eu acho que identidade está se tornando uma vertente cada vez mais importante, né? Existem empresas que identidade já está dentro de segurança e não de infra. Existem empresas que estão em infra e existem empresas que a responsabilidade é as duas, das de infra e de segurança. O que você recomenda? O que você tem visto no mercado que melhor funciona? Na mão de infra, na mão de segurança? Eu vejo que funciona melhor em segurança. Então, a parte de resposta, a incidente, a questão de entender o risco, né? Porque a segurança está preocupada em deixar o ambiente uptime, preocupada em disponibilizar o acesso, mas a infra não pensa muito no risco, né? A sua identidade está com acesso, está funcionando, mas a infraestrutura não está pensando muito. É o Aldo mesmo que está acessando? Segurança tem essa preocupação, né? Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada, mas eu vejo que cada vez mais as empresas que estão cada vez ficando mais maduras na questão de identidade está partindo mais de segurança. A segurança está tomando uma força muito grande, porque está acontecendo muito ataque de identidade, né? Você vê a quantidade de vulnerabilidades em cima de soluções de identidade, CVS críticos, né? É um absurdo. O último ano aí aumentou absurdamente, praticamente dobrou. Né? Geralmente a gente vê muitas empresas com, de repente, um analista somente para dedicado a algumas funções de identidade, né? Às vezes o cara faz identidade e faz outras atribuições também, né?
E aí o ideal seria ter uma área mesmo, né? É uma área. O que você recomenda? Qual seria a estrutura que você acha, de repente, essa seria uma estrutura ideal para começar, uma estrutura recomendada? Qual seria a sua recomendação? Eu acho que identidade que tem que ter um pezinho em cada solução de segurança, né? Porque toda solução de segurança está mexendo com identidade. Uma solução de endpoint está mexendo com identidade. Uma solução de filtro de conteúdo tem identidade. É complexo, É né? Tem que complexo. entender de proxy, de firewall, de desenvolvimento, né? E você vê muita gente que está no mercado de identidade hoje que passaram por várias áreas, incluindo a minha própria pessoa, né? Passaram por várias áreas de segurança e está indo para a identidade. A gente vê esse movimento bem interessante. E a recomendação é que a identidade tem que olhar como uma forma bem abrangente, né? Todas as tecnologias que estão implementadas dentro da empresa, né? E aí a gente fala de identidade, a gente falou de PAN, mas tem a parte de IAM, a parte de Identity Access Management, tem a parte de Single Sign-On, tem a parte do IDP, o Identity Provider, tem a parte do MFA, cara, identidade é um mundo aí, tem a questão do IGA, né, o Identity Governance Analysis, você tem um monte de soluções, né, que aí às vezes até mexem com governança também, de TI. Né, controle de acesso, né? O Eric mudou de cargo, ele não precisa ter os acessos que ele tinha antes, né? Ele mudou de área para que ele tenha para que ele está carregando todos esses acessos. Não, vamos reavaliar, vamos fazer auditoria de acessos do Eric, vamos diminuir os acessos do Eric. Por que o Eric tem tanto acesso, né? Isso é importante também. Então entra até em governança também, né? Auditoria. E eu vejo algumas empresas que elas focam bastante em identidade por conta de compliance frameworks, né? Um SOX, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles têm que ter o controle de acesso, auditoria pesada, mas o porquê ele está comprando a solução? Por conta de compliance. Por conta de compliance. E tem empresas que compram a solução para ganhar essa maturidade e realmente conseguir diminuir a quantidade de incidentes que acontecem, né? E aí a gente falando em outros assuntos, né? Deepfake, cara, tá chegando um ponto que as pessoas vão conseguir roubar identidades credenciais utilizando deepfake, utilizando AI, conseguir uma credencial e a partir daí começar um ataque, né? E em nível de inteligência artificial, o que vocês estão se preparando? O que você está vendo? Porque assim, vamos dizer assim, da parte de desenvolvimento seguro, a gente ainda tem muita imaturidade, não só aqui no Brasil, mas acho que o mundo lá fora também, né? Questão de API, questão de dados, a questão de identidade, né? Se soma tudo isso. Como que está sendo o desafio de vocês, né? É claro que a ferramenta tem que se superar também, inteligência artificial, vai agregando novas features, vai ajudando, mas como que você está vendo isso? A gente tem investimento em AI, inteligência artificial de 3 formas hoje dentro da Delinea, né? Uma forma é na documentação, os nossos usuários, clientes, na própria plataforma, conseguir identificar, fazer uma pergunta e ter uma resposta através da documentação, através do que é possível fazer de configuração, né? AI voltado à educação do usuário final, de como utilizar a tecnologia. E aí tem 2 outras coisas que a gente está fazendo. Por exemplo, a gente grava sessões. O cara acessa um servidor Linux ou Unix ou Windows e faz uma diversa de atividades, né? Muita coisa lá dentro. Aí foi abrir um chamado no ServiceNow. Pedindo, eu quero fazer manutenção naquele servidor, vou atualizar Windows, vou mexer em pastas XYZ, vou reiniciar. Aí, por um acaso, aquela pessoa não fez só aquilo. Fez muito além do que estava no ticket. O cara fez uma Gmode lá, uma mudança e fez muito mais do que estava ali na mudança, né? E aí a gente vai começar a usar a AI exatamente para isso. Essa é uma forma que a gente vai usar. Para auditar o que está sendo feito na Gmode. Legal. Outra forma é, que grava a sessão, quem vai assistir 3 horas de sessão de gravação em servidor? Ninguém. Vão assistir se acontecer algum incidente. Aí vão voltar lá atrás e vão assistir. Então, utilizar o AI para identificar o que aconteceu na sessão
extrair os textos da sessão, ter um transcrito no qual você pode fazer uma pesquisa para identificar se aconteceu alguma anomalia, ou até ter um mapa de calor dentro do vídeo falando, naquele momento, alguém deletou um arquivo. Naquele momento, fizeram um comando que não é comum, que não deveria estar acontecendo. Então, esse é um outro lado que a gente está investindo em AI. Tem mais 2 outras coisas que a gente está investindo em AI. AI bots, né? Identificar Shadow AI. Lembra naquela época quando a gente trabalhou no Shadow IT, falava de Shadow IT no filtro de conteúdo? Ainda estamos falando bastante. Ainda continua, né? Ainda continua no Shadow IT. Tem um Shadow... Principalmente IoT, né? API, IoT. Tem um Shadow AI. Shadow AI. Serviços na Azure, na Amazon, no Google, no Oracle. Quais são esses serviços? Né? Identificar isso. Então, a gente quer identificar isso e começar a gerenciar esses serviços também. Legal. E analisar comportamento. E o outro ponto é o nível mais avançado, aí falando bem de futuro, né, é fazer uma autorização adaptativa. De acordo com o comportamento do Eric e do Aldo, de acordo com o que ele está fazendo dentro da rede, eu vou estar trocando a autorização. Eu nunca tenho privilégio. Least privilege. Preciso, tenho o just in time, o just enough privilege para aquela sessão. E, se acontecer alguma coisa comportamental, começa a adaptar. De acordo com o meu risco, começa a adaptar. Como se fosse um revisor de acesso, né? Para ver se de repente já tem que mudar os privilégios, né? Enfim, né? Então, a gente está querendo chegar nesse nível aí de autorização adaptativa. Vai ser top. E aí, esses são os investimentos. Eu acho que a AI tem que ser utilizada de uma forma... a gente tem o assunto de AI como um assunto muito importante dentro da companhia, mas é uma forma que a gente tem que fazer. Qual que é a melhor utilização de AI? Né? Como que a gente pode utilizar? Não falar só que tem AI, que virou um buzzword, né? Todo não mundo inovar por inovar, né? Tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Ali, real. Tem que ter um propósito, né? A inteligência artificial sim consegue ajudar. Eu acho que a adesão é impossível de não... uma empresa de segurança ou as empresas não aderirem ao uso da AI, é impossível, né? Mas a gente pensa muito em segurança também. Né? Como utilizar a AI para segurança, como que a gente está utilizando esses serviços, não está compartilhando dados entre clientes. Governança, né? Até a nossa própria plataforma, a gente não tem acesso ao ambiente de cliente, a banco de dados, 0. Acesso privilégios, 0. MFA, dependendo do que vai ser acessado, o nosso Chief Product Officer tem que aprovar, o nosso CEO tem que aprovar o acesso, né? E, às vezes, dependendo do troubleshoot, a gente tem que pedir autorização para um cliente, que tem que passar um contracódigo para a gente acessar. Então, a esse ponto, a gente pensa muito bem na questão de segurança, resiliência. A importância não é só vender o produto, mas é ter, né, o produto resiliente e seguro também, porque a gente está falando a gente está ofertando soluções críticas, né? Tier 0, Tier 1. Acesso a servidores. Uma vez que você faz o proxy para um PAN, tudo passa pelo PAN, cara, não pode parar o ambiente. Se não para, o cara vai acessar um servidor lá na infraestrutura e não vai conseguir fazer troubleshoot. Cara, a gente ficou sabendo dos projetos da QD7 que eu preciso compartilhar com todo mundo aqui, né? Vou até olhar para cá. Cara, a QD7 tem feito projetos incríveis, né? Que conectam aí cibersegurança com a infra, né? Então, naturalmente, conhecer de infra, ter esse background é muito importante para a arquitetura de um projeto de segurança realmente robusto e efetivo. Então, os caras têm mais de 20 anos aí de experiência. Então, assim, é incrível o que a gente está vendo acontecer nos bastidores. Os caras já estão olhando para pós-quantum, né? Que é esse poder computacional e como modelar, né? Esses projetos. E aí tem novidade, né? Tem novidades interessantes aqui que a gente recebeu que simplesmente, né, firmaram novas parcerias, algumas já de longa data e ampliaram essa atuação, e outras recentes aí que complementam muito bem essa entrega, né? Justamente com os principais players de mercado. Então agora a QD7 é um dos principais parceiros também, né, da Akamai, da Nutanix, da Palo Alto e da Arista. Então, cara, assim, solução completíssima. Conversem com os caras, assim, a gente super confia, por isso que a gente fala aqui no Cybercast, e com certeza vão te ajudar muitíssimo. Sim.
E como esse seria o futuro, né? Vamos dizer assim, de credenciais, né? De identidade, vamos dizer assim, né? Você relatou de inteligência artificial. E aí, entrando num outro assunto, já que você falou que não pode parar, o que seria uma estrutura ideal para esse ambiente não parar, né? Porque muita gente tem medo. Ah, eu coloco umas credenciais lá, de repente alguém esquece da senha, ou não consegue mais entrar. Como que funciona uma estrutura ideal? O que você tem visto por aí? Eu tenho visto, assim, o modelo híbrido, né? Usar uma plataforma na nuvem, mas também ter um movimento de você conseguir fazer esse repositório de segredos, você ter localmente, né? Você Hoje, não ficar hoje a gente fala do nosso SLA de 4 noves mais um 5. com login, né? Somente na nuvem, né? A gente tem 4 noves mais um 5. Mas, por exemplo, e se meu acesso à internet, meu pai pedir internet Tem que caiu? pensar nisso também. Né? Você tem que pensar em disponibilidade, Sim. né? Quando você tem disponibilidade, você gera um incidente de segurança, né? Porque você está gerando indisponibilidade disponibilidade é um dos pontos importantes da segurança, né? Sim. Segurança sempre deixar que a infraestrutura esteja disponível. Gerar disponibilidade é um incidente de segurança, mesmo que não seja um incidente de um ataque. Mas é um incidente de segurança. Por que aconteceu indisponibilidade? Então, a gente pensa muito na questão de você ter alguma coisa também on-prem. Não precisa ser on-prem no seu data center, pode ser numa outra nuvem, né? Mas ter essa questão é importante, né? Pensar... O que eu vejo é você testar e se acontecer os ICs, né? Eu acho que você, como arquiteto de soluções, você pensa assim, vamos pensar no pior caso, pior cenário possível. Pior cenário possível. Caiu a internet, caiu o sistema tudo. Como que eu faço o meu teste de disaster recovery? Né? Eu acho que o incidente aconteceu ano passado, né? Que parou aí tela azul em muitas máquinas Windows, né? Mundialmente, todo mundo começou a pensar, né? O que eu faço? Qual que é o meu plano de disaster recovery? Qual que é o meu plano de recuperação se acontecer algo desse jeito? Eu tenho um plano? Acho que muita empresa não pensou nisso. Muita empresa ainda não tem um plano. Muita empresa não tem um plano. Então, tenho visto as empresas cada vez mais fazendo testes de vamos criar um ambiente para pensar no pior cenário possível. Falar aqui do nosso parceirão do Cybercast, que é a Inspira Capital. Cara, os caras são um hub de soluções e principalmente marketing full service para empresas de tecnologia. Então aí, né, você que trabalha muito buscando leads de high ticket, né, tem aí teu time comercial, etc. E precisa, né, montar uma estratégia, ter um time especializado para marketing digital, e aí tráfego pago, SEO, várias estratégias de marketing, automatizações, enfim, ajudando o teu time comercial a performar muito mais. Esses são os caras, especialistas para empresas tech. Justamente o diferencial deles é traduzir todo o teu escopo técnico para traduzir isso para uma mensagem de venda e fazer o teu negócio vender mais. A gente super indica esses caras. E você vê as empresas, por exemplo, o que eu vejo, né? Por exemplo, a gente fala em cloud, por exemplo, a gente vê modelo de responsabilidade compartilhada. Então, muito claro, os grandes players aí, AWS, Azure, Oracle, enfim, outros players, eles vão até aqui e tem a responsabilidade do cliente. E até para nuvens e sistemas grandes, né? Tem confusão do que, por exemplo, o que cada um é responsável. E tem a falta de entendimento, às vezes, até do próprio cliente. Então, tem muita coisa que a gente deveria fazer que, às vezes, a gente não faz, né? Pensando aí em empresas. E acontece isso, né? Realmente, de repente, a pessoa achar que o fabricante é responsável por aquilo e, na verdade, não é. Por uma falta de leitura ali, de relembrar ali o que está no contrato. Então, também é onde eu vejo muito gap, né, de responsabilidade compartilhada. Nós, como fabricante, vamos até aqui. A partir daqui é o cliente. Tem muita coisa que... Você falou questão de contratos, né? Acho que contratos legais estão sendo cada vez se tornando mais sérios, após o que aconteceu ano passado, de entender quem é responsável pelo quê, né?
Você tem os SLAs das empresas de infraestrutura, de nuvem, você tem os SLAs, com a Adeline a gente tem nosso SLA em contrato de 4 noves, a gente vai adicionar mais um 5, 4 9 mais um 5, né? Mas a gente tem quais são as nossas responsabilidades e quais são as responsabilidades do cliente, né? De manter, tem alguns componentes on-prem que o cliente precisa ter para conectar, a responsabilidade de acesso desse componente à nossa nuvem no cliente. Nossa nuvem vai estar sempre disponível ali, mas e se aquele componente tiver algum problema no servidor, alguma coisa, é responsabilidade do cliente, né? Então, tem uma responsabilidade compartilhada, né? Quando você vai para uma infraestrutura, na Amazon, uma Google, uma Oracle, uma Azure, tem a responsabilidade compartilhada também, né? Existem boas práticas, né? Kai, eu tenho esse ambiente nessa região, nessa availability zone. Replicar automaticamente para outra, né? Você ter uma réplica disso, né? Então, tudo isso tem que pensar na questão do... Voltando para o assunto, né? Disaster Recovery, né? Sim. Qual é o meu plano de Disaster Recovery? E na nuvem tem opções, né? A gente utiliza Disaster Recovery na Azure, a gente está hospedado na Azure, a gente tem múltiplas zonas autorreplicadas, cópias. Se acontecer uma coisa numa zona, vai para outra zona, né? Existem formas. É fácil de montar uma arquitetura assim? Não é fácil. Não é fácil. Mas é importante. É importante. É importante. E hoje tem recursos, né? Montar arquiteturas de microserviços, você consegue ter uma disponibilidade de alto nível muito boa. Se você montar de uma forma de EC2, máquinas virtuais, cara, é bem mais difícil de você conseguir montar um disaster recovery. Eu vejo, por exemplo, a falta disso, né? Das empresas, né? De pensar nisso que a gente falou agora, na continuidade, né, dos negócios ali da empresa, né, desses cenários, de realmente fazer esses testes, né, essas auditorias, para ver se, né, concluir na prática a falta disso, a falta da documentação, porque ali na hora de acontecer um incidente, você tem que ter a documentação ali para o cara saber como agir, né, para não desviar do que precisa ser feito. E eu vejo esse gap muito grande. E vejo esse gap também de responsabilidade compartilhada desse entendimento. Então, são, acho que, duas coisas que pegam muito, né? Hoje em dia. Pelo menos aqui no Brasil, eu vejo isso muito forte, né? Vamos pensar assim, quantos de nós lemos EULA dos produtos que a gente... É difícil, hein? Mas ali, a gente clica e mas não ali tem muitas coisas, né? Que a gente está aceitando e que às vezes a gente nem está aceitando, né? Então, acho que muita empresa está começando a olhar isso com mais calma, mais cautela, né? O que eu tô deixando, o que eu tô aceitando, né? Ou até as empresas que estão utilizando os AI, serviços de AIs aí, você simplesmente em aceitar, né? Sem entender como estão usando meus dados para poder melhorar os modelos de dados dentro do AI, melhorar os LLMs dentro dos AI services. Grande parte, nada de graça, né? Mesmo às vezes pagando serviços, pode estar sendo utilizado o seu dado, né? Existem formas de você falar, não, eu quero um ambiente privado que não compartilha com ninguém. Mas muitas ainda utilizam sua própria informação para poder melhorar o modelo de AI, né? Sim, infelizmente ainda acontece bastante, né? E a gente tem esses riscos, né? Que pode acontecer isso. E aí, Eric, o que você teria de, por exemplo, casos, né, públicos que você pode contar para a gente, né, que aconteceram de identidade? Você contou um caso público que foi bem legal, né, que de uma maneira, entendi que foi uma maneira que não foi pensada pelo cliente, mas evitou ali uma movimentação lateral, algo que poderia ser mais crítico. Quais outros casos que você se recorda que você tem para passar para a gente, né? Do que aconteceu e de repente foi evitado, foi mitigado com relação a credenciais também. Eu tenho um caso, né? Não posso falar o setor do cliente, até porque senão fica até muito fácil de saber quem que é, mas que é uma empresa nos Estados Unidos, que os chineses estão há meses no ambiente, né? E como que mitigar isso? A né? PT, você fala? Uma PT estão há meses dentro, né, do ambiente da rede cliente, já é ciente. E aí, o que vai ser feito? Né? Como vai ser feito? Né? E aí, o principal ponto vamos começar a trabalhar com identidade. Vamos começar a trabalhar onde?
nos servidores Linux e Unix, onde eu não tenho nenhuma... Eu estou gerenciando arquivos locais, que tem 20, 30 pessoas, e tem pessoa que nem está mais na empresa mais, ainda tem acesso ao sistema, ainda tem a senha dela lá, né? E aí tem coisas que, como que a gente pode melhorar isso aí? Ganhar maturidade, né? Você pode fazer um bridging com a AD. E aí usar a sua autenticação do AD via Kerberos para poder fazer essa autenticação. E aí chegar a um nível de maturidade que eu falo. Aí eu falo, né, aumentando o nível de maturidade, né? Você chega no nível aí, que a gente fala de 0 a 3, né? Estou chegando no nível mais 3 aí. Eu tenho um MFA dentro do servidor, quando o cara vai login. Tem um MFA no privilégio de elevação. Já é um nível de maturidade, Maturidade maior. razoável. Precisa ter MFA para tudo? Não. Mas você pode definir para alguns tipos de... não. Eu vou pedir um MFA aqui. Ou vou pedir uma autenticação física, dependendo do comando que o cara vai fazer, vai executar no servidor, né? E aí eu tenho até uma história sobre isso. Esse é outro cliente. Mas mesmo assunto. A gente estava falando de MFA dentro da reunião. Tava segurança, tava infraestrutura. Aí o cara era o analista de infraestrutura para o AIX, AIX, Linux. Ele era o responsável pelos servidores. A hora que a gente começou a falar que ia colocar MFA nos servidores, juro para você, Aldo, eu nunca vi isso. É uma sala, estilo de sala de faculdade. Ele pegou, levantou, saiu xingando. Falou, eu não vou colocar MFA nos meus servidores, enquanto eu estiver aqui, não vai ter MFA nos meus servidores. Eu falei, caraca, cara, uma empresa... Cultura, né? Uma empresa que fatura mais de 10 bilhões de dólares, cara. Cultura é complicado. Só que daí ele vê como um empecilho do trabalho dele. Empecilho do trabalho dele. Não precisa ter MFA a cada minuto, mas ter um MFA... para alguma coisa mais específica, um servidor mais específico, mais crítico. Você vai aumentando a maturidade. Mas é a cultura, né? Muita empresa tem gente que não tem MFA habilitada porque fala, isso aí não... Só dificulta, né? Só dificulta, né? Às vezes, eu vejo muito, Eric, o que acontece, né? Eu até acho que é um problema também, vamos dizer assim, uma meia-culpa fazendo de segurança, né? Porque as outras áreas até... é um pouco compreensível do cara não ver um ataque ali na frente dele, que, por exemplo, ele possa ter a sensação, putz, se eu tivesse com MFA, eu estaria evitando isso, ou alguém abrir a Deep Dark Web pro cara e falar, você tá vendo que tem conta credencial aqui sendo vendida da empresa? Quem que vai resetar essa quantidade de contas? Mostrar ali pro cara. Então, às vezes, fazer uma meia-culpa também pode ser um problema de segurança não conscientizar, né, a pessoa, ou largar a mão, né? Ou a pessoa às vezes a gente tenta, né, fazer a conscientização e às vezes em algum momento a gente larga a mão, enfim, né? Precisa de dinheiro, precisa de tempo, precisa de investimento. Tem problemas políticos, né, nas empresas, infelizmente. Essa questão que você comentou do APT, né? Existente é uma questão bem complicada, né? Você tem que fazer exorcizar, vamos dizer assim, né? Exorcizar um APT é um grupo extremamente preparado, né? Uma organização criminosa que muitos APTs têm uma estrutura muito melhor do que as das empresas, né? O financiamento, tudo. A gente tem que pensar que crime cibernético é a terceira economia mundial. É a terceira economia Depois mundial. dos Estados Unidos e China, é o crime cibernético. Então, pode continuar. O crime cibernético é a terceira economia. Qual que é a diferença deles no crime cibernético para quem trabalha? Eu trabalho num fabricante, você trabalha numa empresa privada, qual que é a diferença? Eles não têm medo de errar. Eles podem errar. Eles podem. Eles testam. Eles usam AI, eles testam, errou, acertou, errou. A gente não pode errar. É verdade. Se você errar, você para a empresa. A empresa. Você para a continuidade do negócio da empresa, né?
Então, essa é a maior diferença, né? Não, eles podem errar, e tem financiamento, e tem eles têm tempo também. tempo, né? A gente não, 8 horas por dia, né? Enfim, né? E às vezes tem empresas, organizações criminosas que são globais, são multinacionais, né? Um para, outro começa. Um para, eles estão 24 horas por dia. Vocês trabalham nas três... Então, tem vários turnos, né? vários Vamos dizer turnos, assim. né? Mas essa é a diferença, né? Fica aquela briga, né? Por que eles são mais avançados? É porque eles estão podendo, eles testam e erram, testam e erram, testam e acham uma coisa que funciona. Só para finalizar, antes de ir para as considerações finais, aí, aqui, Eric, que já deu um tempo para a gente finalizar, tem a questão da ferramenta, que muitas empresas não têm a ferramenta apropriada para fazer isso. Você, como fabricante, deve sofrer bastante isso, para colocar a ferramenta. E deve ter muito cliente que assim, eu tenho a ferramenta, está feito, está resolvido. E na verdade, na real, é assim, muito de você ter a ferramenta, ter a tecnologia, mas você tem que ter o processo. E fora o processo ainda muito bem feito, muito bem detalhado, muito bem levantado, você também tem que ter o profissional, o recurso. Não adianta nada você, que nem você falou, né? Puta, o cara, parece que o cara tem uma Ferrari, mas o cara não sai dos 30 por hora lá. Não que o cara tenha que acelerar o máximo possível. Mas assim, o cara tem uma puta de uma ferramenta, mas o cara não utiliza só para cofre. Não aplica as políticas ali. Então, imagine o que você tem esse grande desafio. E ainda no mercado, por identidade, por mais que a gente fale, controle de acesso foi o começo de segurança lá atrás, mas já evoluiu muito, né? E agora, que nem você falou, tem uma série de vertentes. Tem a parte de identidade para DevSecOps, para SecDevOps, tem a parte de identidade lá para FileServer, para Active Directory, tem a parte de identidade para sistemas ERP, SAP, Para nuvem. Para nuvem, para as aplicações SaaS. Para cada nuvem, enfim, que difere. A gente está precisando de muitos especialistas. Então, é realmente complicado, porque você tem que chegar com um kit todo completo para o cara ter uma maturidade ali razoável, né? E muitas empresas, infelizmente, acham que é só comprar a ferramenta, colocar a tecnologia que está resolvido, né? Eu gosto muito da analogia, assim, de uma equipe de Fórmula 1, certo? Eu gosto muito de Fórmula 1, eu quero dirigir carro rápido. Cara, mas você não tem as pessoas, tem a tecnologia. Se você pegar e sentar numa Fórmula 1, a gente vai bater a Fórmula 1. Essa é a verdade, a gente vai bater, vai pro muro. Porque a gente não entende de como funciona o carro, não entende os processos. E tem as pessoas. Uma equipe de Fórmula 1, o que ela faz? Ela tem a tecnologia, tem um piloto, tem a equipe com as estratégias, tem a equipe na troca de box. Se nada funcionar da forma certa, o cara não vai ficar em primeiro lugar, o cara não vai ser campeão. Sim. E segurança da informação é a mesma Precisa coisa. estar todo mundo na mesma sinergia, remando para o mesmo lado, para as coisas funcionarem, né? Aí você Todo fala, mundo o melhor alinhado. piloto? Não adianta ter o melhor, pode ter o melhor piloto, mas se o carro não anda e a equipe não faz a estratégia certa, Não ganha o campeonato. não né? ganha o campeonato. Pode ganhar uma corrida ali, mas o campeonato não, né? Entendeu? Então, a segurança é a mesma coisa. A gente fala de conscientização das pessoas, né? E aí eu vejo até eu comecei a trabalhar em segurança de informação, eu falo para meus pais, para minha irmã, para minha esposa, MFA em tudo que você puder, coloca MFA. Não, mas coloca MFA. Não estou falando que vai evitar que aconteça. Pode acontecer de roubar a sua conta no Instagram, no Facebook, mas é um empecilho. Sim, né? já mitiga bastante. Já mitiga bastante coisa. Né? Mas é conscientização. Né? Eu vou explicar o motivo pelo qual é importante por causa disso, importante por causa daquilo. A gente vive muito no meio que a gente tem que... Conscientização. As empresas têm que investir em pessoas internas da parte de segurança para treinar os outros times. Porque às vezes não é por mal. Não entendem. Sim. Realmente não entende que recebeu um e-mail e clicar num link qualquer, né? Eu recebi um teste de phishing da Delinea ontem no e-mail, eu olhei... Não caiu não, né? Não, eu olhei, aí eu mandei pro meu chefe, um screenshot, aí eu falei, isso aqui é legítimo? Aí ele me zoou, não, ele sabia o que era, daí eu falei, quer saber, eu vou peguei a URL, fui no domínio principal, aí fui ver a reputação,
Aí acessei o domínio principal, deu ping successful. Eu falei, isso aqui é teste de phishing. Aí eu coloquei mais um slash, coloquei none, aí apareceu lá. Teste de phishing. URL utilizada pela Microsoft para teste de phishing. Mas quantas pessoas talvez não cliquem? Sim. Né? Eu recebi um e-mail, eu falei, cara, nunca que eu vou ter, tá falando da TPG, que é o nosso investidor da Delinea, falando que eles criaram uma pasta de compartilhamento de arquivos comigo. Eu falei, cara, tá muito suspeito aqui, né? Clique no link aqui. E não fale com ninguém na empresa. Eu falei, cara, tá estranho isso aqui. Mas quantas pessoas... É o teste de phishing, né? É o teste, é a conscientização. Faz parte. Né? Faz parte. Então, acho que a gente tem esse desafio no nosso mercado, né? Eu acho que está cada vez melhor, né? Está se tornando... Acho que muita coisa as pessoas acharam que era filme, né? Que era só em filme, e saíram séries, saíram TV show, séries falando mais sobre segurança da informação, né? No qual ajuda com a conscientização, né? Eu acho que hoje, né, quando a gente falar, quando eu comecei na minha carreira para hoje, cara, muito mudou na segurança da informação. Com certeza. Tem muito mais informação. Hoje tem até faculdades que tem a faculdade, né, o bacharelado é de segurança da informação. Quando eu comecei, você começou a sua carreira, isso não existia. Segurança da informação era uma matéria de ciência da computação, uma matéria de, no meu caso, de engenharia da computação, era uma matéria de 2 semestres. Era mais redes, né? Era mais redes. Não era nem segurança, era mais redes. Né? O Eric, chegamos ao final aqui do nosso episódio, passou muito rápido. Passou rápido. Infelizmente, já deixando o convite para quando você vir novamente aqui a gente conversar mais. Foi bem produtivo, foi bem bacana te receber aí. Muito obrigado. E para fechar aí, eu queria que você deixasse uma mensagem. Não sei se você tem uma frase, uma mensagem. Quer deixar alguma mensagem para o público brasileiro, para as empresas, para os especialistas que estão pensando em entrar nessa área de identidade, né? Que é uma área que promete bastante aí, né? Aí você fica à vontade. As últimas considerações aqui. Tá bom. Eu acho que minhas considerações, assim, nunca desista dos seus sonhos e desafios. Não, nada é fácil. Né? Se fosse fácil, a gente não estaria aqui. Mas é um mercado de segurança que é um mercado espetacular. É um mercado que você sempre tem que estar atualizado. Você sempre não está na zona de conforto. Né? Você sempre se sente desafiado, né? Sempre desafiado, você sempre está aprendendo. Né? Então, assim, se essas pessoas que estão começando na carreira, não parem. Tem muito material hoje para estudar. Continua. Vai ser fases que vai ser difícil? Vai. Tinha fases que eu fiquei junto com um cliente em data center para ser incidente de segurança dentro de War Room por 40 horas? Sim. Mas você aprende muito com isso. E você acaba levando isso para a sua vida pessoal também. A sua resiliência, né? Então, o meu recado é não desista dos seus sonhos. É difícil, às vezes? É difícil. É estressante, às vezes? É estressante. Mas você sempre tem que ver o lado positivo da moeda. Porque se fosse fácil, todo mundo estava fazendo, né? E é um mercado, cara, que cresce muito, muito todo ano. Falta profissional, né? Falta profissional de segurança, isso é mundialmente, é aqui, nos Estados Unidos, é na Europa, é na Ásia. Falta profissional, o déficit é muito grande, né? A gente fala aí de vários mercados que tem crises, né? Cara, desde que eu comecei a trabalhar em segurança, eu nunca vi crise em segurança, né? De questão de pode diminuir compras de tecnologia, mas sempre é um mercado muito aquecido, porque não para, volta para quantidade de negócio. Os ataques só aumentam, né? Só A complexidade também só aumenta. Então, acho que isso é o meu recado aí final, né? Se alguém quiser entrar em contato comigo diretamente para conversar um pouco, dar um pouco mais de detalhes de como foi minha carreira, os desafios da minha carreira, eu estou à disposição, sou bem acessível, né? Pelo LinkedIn ou pelo WhatsApp, e posso ajudar e auxiliar algumas pessoas. Dar um coaching. Eu acho que o que eu posso entregar também para o mercado é ajudar as pessoas que estão entrando no mercado, né? Entender esse mercado, entender o lado do fabricante. Eu trabalhei sempre fabricante, então consigo ajudar, né? De alguma forma ou outra, de como que navegar nesse mundo, né? Você aprende muita coisa, você acessa muita coisa, né?
E eu acho que trocar ideia com outras pessoas no mercado é muito importante. Você ter essa comunidade, de trocar ideia, de... Pô, esse projeto não é só meu, vou compartilhar com... perguntar pro Aldo, cara, Aldo, como que você fez? Qual foi o seu desafio? Porque a gente está sempre aprendendo, né? Tudo depende da sua exposição, da minha exposição, a gente vai sempre aprendendo, né? Sim, total. Obrigado, queria agradecer a participação, Eric. Muito obrigado. Com certeza aí de grande valia para a comunidade. Pessoal, tem um QR Code que está passando aí na tela. Se vocês clicarem, vocês vão ter desconto aí especial dos cursos da GoHack, tá? Para a comunidade da GoHack. E aí, até a próxima, pessoal. A gente se fala. Tchau, tchau.